Paulo, onde ele relata as circunstâncias do seu ministério e principalmente as tribulações e o consolo de Deus. Ele então, na segunda carta, ele diz que o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus inclui coragem. Ele é o Deus que nos encoraja. Precisamos em nossa vida de coragem, versículo 1, recapitulando, para permanecer na sua vontade. Precisamos de coragem para depender da sua graça e precisamos de coragem para encorajar outros. Agora, no versículo 4 em diante, ele vai nos trazer também que ele, o Senhor, ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Assim como ele é o Pai das misericórdias e da consolação, não há tribulação que ele não possa deixar de acolher seu filho, ou deixar de livrá-lo. Toda e qualquer circunstância, ele está pronto para isso. Ele é o único Deus que pode fazer isso. Ele é o Pai das misericórdias. E ele diz assim no versículo 4: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados, somos assim assistidos por Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus plena, quando Ele criou o homem, é para que ele não sofresse, na verdade. Não sofresse tribulações, nem angústias. Ele não criou para isso. Assim como no paraíso esperado e preparado para os seus filhos, não haverá dor, não haverá aflições, não haverá choro. Então, na verdade, a aflição, a tribulação, não que Deus não tem parte com isso, mas isso é resultado dos pecados, da desobediência. Quando o homem erra o alvo, que ele peca, então ele vai experimentar em sua vida tribulações. Quando ele desobedece a Deus, então ele está ali sendo preparado, ou às vezes não preparado, para receber do pecado as consequências. Então, a tribulação Deus permite que haja. Não que Ele crie isso, não crie esse ambiente, mas nós vivemos em tribulações. Desde nossos pais, desde o primeiro assassinato, desde a primeira idolatria conhecida, as pessoas começam a experimentar o salário do pecado, as tribulações. A permissão de Deus é que haja esse mal, a existência desse mal, a tribulação. E a vontade de Deus é que nós fujamos do mal. A vontade de Deus é que nós vencemos esse mal, essa tribulação. Sejamos ali não consumidos por ela, mas confortados por ela. Então, na última mensagem, nós temos a informação que Ele nos encoraja. Para quê? Para enfrentarmos a tribulação. E enfrentando a tribulação, nós podemos glorificar a Deus. O que são tribulações? Tudo aquilo que vá contra a nossa vontade e vai contra a nossa capacidade. Aquilo que podemos vencer, que podemos transpor e habilmente lidar com isso, não é tribulação. Tribulação é aquilo que vai contra a nossa força. É que angustia a nossa alma, em que nós clamamos a Deus: me livre desse mal. Não posso suportar mais isso. Tribulação é isso. E na vida de Jó, na semana de hoje, foi tribulação após tribulações. A perda dos filhos, os bens e aquilo que talvez ele nem esperasse. A esposa que deveria ajudar na tribulação foi aquela que: Jó, blasfema contra o teu Deus e morre. Ilustração de alguém que passou por tribulação.
Veja algumas tribulações que Paulo fala que Deus estava livrando. Na mesma carta, no capítulo 11, 23 a 28. Veja que essas tribulações, essas forças contrárias, em que Paulo havia experimentado de Deus o seu consolo, a sua coragem, essa capacitação. Então, 2 Coríntios, capítulo 11, 23 a 28. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Esse homem sabia o que era ser atribulado. E já estava profetizado. O Senhor, quando apareceu a ele, você vai sofrer por causa do meu nome. Paulo tinha coragem, foi capacitado e foi, por Deus, fortalecido para enfrentar as tribulações. Quando ele diz que o Senhor livra de todas as coisas, as tribulações, ele diz aqui que ele permite que haja, ele remete ao povo de Deus. O povo de Deus, já no Egito, sofria tribulações, angústias. E eles clamavam, não suportavam mais, então clamaram ao Senhor, o Senhor atendeu. Já no Decálogo, o Senhor já, no seu prefácio, diz: eu sou o Senhor teu Deus que te livrou. Por isso, não faça isso, por isso não faça aquilo outro. No Salmo 25, versículo 22. Salmo 25, versículo 22. A palavra do salmista: ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Tribulações, conforme nós dissemos, por causa dos nossos pecados, da desordem, daquilo que nós erramos. O Senhor permite que haja, só que Ele resgata, Ele preserva, não nos deixa desamparados, não nos deixa confusos, mas Ele está ali, pronto para atender. E veja que também no Salmo 34, que nós lemos aqui, no versículo 6, olha só o que esse salmista diz. 34, Salmo 34, versículo 6. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Deus conhece o que você passa. Não está ausente. Assim como Deus conhecia a vida de Jó, a sua integridade, não foi a tribulação, não foi a adversidade, os tumores, capazes de tirar a comunhão do servo. Paulo vai falar essa verdade lá em Romanos capítulo 8. O que vai nos separar do amor de Deus? Será a tribulação? Será a fome? Nada vai nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. E veja no Salmo 22, versículo 11. A tribulação nos aproxima de Deus, porque há momentos que não há ninguém que possa nos ajudar. Aquilo que vai contra nossas forças, aquilo que nós tendemos a desfalecer,
Veja a angústia e o reconhecimento do servo. Salmo 22, versículo 11. Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Paulo, desprezado pelos seus patrícios, correndo perigo entre irmãos, traições, ele reconhece: somente Deus pode me livrar. E o Senhor Jesus Cristo, avisando aos seus discípulos, avisando e prevenindo, lá em João capítulo 16, 33, João 16, 33, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Veja também a palavra coragem. Eu venci o mundo. Na verdade, o mundo está cercado, está esquematizado para tribular alguém, ter tribulações. Mas acontece que eu venci esse mundo, eu conquistei nesse mundo pessoas, e são os meus discípulos, que não serão vencidos pelas tribulações. O luto não vai vencer, a fome não vai vencer, as decepções emocionais ou espirituais de qualquer nível não vai vencer o crente. Não irá vencer. Porque eu venci o mundo. As tribulações não venceram o nosso Senhor Jesus Cristo. O desprezo da família não venceu. A falta de fé e a blasfêmia contra Ele não o pôde deter. E na verdade, nem a morte, que é a maior tribulação que alguém possa receber, a morte. Depois das tribulações, os sofrimentos, as depressões, então aí vem a morte, que pode ser a falência espiritual de alguém. Nem mesmo a morte pôde vencer o nosso Senhor. Então ele diz o seguinte: tenham coragem, tenham ânimo, eu venci o mundo. O Senhor é aquele que permite que haja tribulações, mas o Senhor tem o segundo ponto aqui, versículo 9. Veja que o Senhor é aquele que nos capacita para suportar as tribulações. Veja no versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O que é receber a capacitação? Capacitação me lembra de capacitar alguém a agir. A tribulação, a dor, o desemprego, a incompreensão, o jugo, tenta nos paralisar, tenta nos bloquear, tenta nos deixar inertes, numa inércia tremenda. Um capacitor, eu lembro de elétrica. O capacitor é algo que consegue, no enrolamento elétrico, fazer com que aquilo se impulsione. O capacitor elétrico faz isso. O motor de arranque do carro, ele por si próprio não pode mover aquela polia, motor. Há um instrumento, um objeto que faz com que aquilo entre em ação. Na verdade, Deus não é esse capacitor, não. Deus é aquele que move. Deus é aquele em que, sem Ele, nós não podemos mover nenhum passo, conforme o hino canta. Sem o Senhor não movemos qualquer nenhum passo. Paulo reconhece que Deus é aquele que pode nos auxiliar verdadeiramente. Há alguém estimulado ali? Ou seja, há alguém que não tem ânimo. O nosso ânimo não depende de homens. Não depende de alguém dizer o seguinte: vai. Não depende de situação econômica. Não depende de um ombro amigo que às vezes falta. A nossa capacitação vem de Deus. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 16, diz: não vos deixarei órfãos. Eu voltarei para vós e enviarei o Consolador, o Paracleto, aquele que vai te estimular, aquele que, quando você não puder orar, ele ora por você. É aquele que coloca palavras em sua boca e faz você lembrar que Deus está contigo. O capacitor de partida, que o Paulo disse, precisa ainda da energia elétrica para o carregar com a bateria do carro, etc. Mas Deus não. Deus não precisa de alguma
alguma força, de algum estímulo. Não precisa de nós carregarmos Ele com louvor. Não precisamos disso. Ele por si próprio é capaz de fazer a obra. Ele é suficiente para nos guardar, para nos estimular. Olha só, veja que Paulo está dizendo o seguinte no capítulo 9. Nós mesmos, aqui, todos os irmãos, os discípulos, aqueles que eram perseguidos, já temos para nós sentença de morte. Veja alguém, que experiência podemos ter? Alguém que está lutando contra a doença. Olha só, e o médico diz: olha, para você, tudo está perdido. Você não tem mais cura. Você não tem mais chance. Então a tendência é, bom, então eu não preciso nem me esforçar mais. Né? Paulo diz: não. Mesmo que há gente querendo me matar, as coisas estão concorrendo para me destruir. Eu tenho de Deus uma resposta. Eu tenho de Deus um consolo. Vá, fale da minha palavra, pregue mesmo diante das algemas. Não precisamos temer o mal. Mesmo que haja uma sentença de morte, como Paulo está afirmando, nós não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Mesmo que haja para mim uma sentença de que, olha, a tribulação ali. Na verdade, onde Paulo passava havia esse espinho, igual ele diz, açoite. Fugir do açoite, pedrada. Fugir da pedrada, prisões. Fugir da prisão, náufrago. Paulo está dizendo: a sentença de morte é o que me estimula. Saber que alguém está querendo me perseguir, me persegue, aí sim que eu vou pregar. O que importa para mim é fazer a vontade desse Senhor, esse que me consola, esse que me capacita. Capacitação de Deus. E nessa aflição que nós lemos aqui na liturgia, Salmo 119, foi falado pelo poeta, pelo profeta, então, o salmista, Salmo 119, versículo 71, nós lemos: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Mesmo na aflição, na tribulação, nada foge do controle. A tribulação, o sofrimento, está nos decretos de Deus. Deus permite que haja isso. Ele permite? Sim, Ele permite. Mateus capítulo 24, o Senhor vai afirmar lá que haverá uma grande tribulação. Uma grande tribulação nos espera. Deus nos capacita para enfrentarmos as tribulações. Somente Deus pode nos capacitar. E Deus nos capacita, e no versículo 10 nos diz que Ele também nos livra. Ele permite que haja tribulação, Ele capacita e Ele nos livra dela. Versículo 10 nos diz: o qual esse nosso Deus nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Veja que está dizendo o seguinte: Deus sempre livrou, e Ele vai continuar livrando. A capacidade de Deus não se esgota, não como a nossa, que nós desfalecemos, nós enfraquecemos, nós muitas vezes desanimamos. Deus não. Deus é fiel, Deus não se altera, Deus continua o mesmo. Está dizendo, olha, aquele mesmo Deus que ajudou os profetas é o mesmo Deus que ajuda hoje. Quando passamos por tribulações, temos que crer que Deus nos livra do poder que elas têm de nos destruir. Uma tribulação ou sofrimento tem a capacidade de nos enfraquecer. Uma palavra, uma decepção, um não. Você estuda, você trabalha e vem aquela adversidade.
não arruma emprego. Ou você se prepara para alguma coisa e a porta está fechada. Paulo entendia que quando fechava uma porta, abria outra. Paulo entendia que quando vinha a tribulação era sinal que Deus estava enviando ele para um outro lugar. E ao mesmo momento aqui ele quer visitar a igreja de Corinto e não pode, por causa da tribulação, ele diz: o Senhor me preparou um outro lugar para pregar o Evangelho. Quando passamos por tribulações, temos que lembrar que o Senhor pode nos livrar da destruição. O que é livramento? O livramento é o Senhor, nessa tribulação que assola e açoita, o Senhor não permite que essa tribulação nos leve ao desespero. Quando Paulo fala aqui dessa tribulação, veja no capítulo 1 aqui, no versículo 8. Que tipo de tribulação é essa? Ver a mesma carta, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos até da própria vida. Aquele que passa pela tribulação. Paulo está dizendo o seguinte: a tribulação foi tão forte que eu quase pedi para Deus: Senhor, me leva. Você já passou por isso? Ou não passou? Ou você não clamou? Mas Paulo disse: olha, se não fosse Deus, eu teria desfalecido completamente. Essa é a força. Esse é o consolo que só o povo de Deus tem. Confiar no Deus que, quando você está desesperado, quando não há mais ninguém, Ele está lá. Ele é aquele que, conforme o salmista fala, nos assiste no leito de morte e afoga o travesseiro. Esse é o Deus. Ao ponto de desesperarmos até da própria morte. Veja que nós lemos lá no Salmo 91, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Paulo estava sendo perseguido por causa disso. A questão da carta é essa. Que apóstolo que é esse? Que tanto sofre? E só os apóstolos não sofriam. Os apóstolos efetuavam curas? Talvez. Pregavam? Talvez pregavam bem. Mas não experimentavam o poder de Deus em sua vida. Paulo experimentava, e ele está dizendo nessa carta: eu sei o que é ser um apóstolo de verdade. Sofrendo. Sendo consolado. E ele vai dizer a Timóteo que todos aqueles que querem viver a vida piedosamente serão perseguidos e tribulados. Veja nos campos, os missionários, pelo menos os presbiterianos, o quanto sofrem perseguições, e sofrem doenças, e sofrem malárias. E foi assim quando os primeiros missionários, primeiros pastores vieram aqui no Brasil. Havia um pastor que sempre caminhava numa calçada, e de repente ele sofreu realmente uma perseguição severa. Ele levou de um homem que não gostava da igreja, e muito menos de crente, ele levou ali, aquele doutor, escocês, se não me engano, levou uma escarrada na cabeça, uma catarrada na cabeça. Foi no seu laboratório, analisou que aquele homem que havia catarrado nele estava com uma tuberculose gravíssima naquela época. Ele levou o exame ao homem e disse o seguinte: você está a ponto de morrer. E a família daquele homem se converteu depois. Veja que as tribulações não nos afastam de Deus, mas podemos glorificar a Deus nas próprias tribulações. Capítulo 1, versículo 11, aqui, veja: ajudando-nos também vós,
com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito, pelo que nos foi concedido por meio de muitos. A tribulação, as dificuldades, faz com que a igreja busque o Senhor. A razão por que a igreja estava orando foi porque Pedro foi preso. Pedro foi preso. A igreja estava orando para que aquele servo fosse restituído. É lógico que depois ele volta lá. Na igreja eles pensam que é um fantasma ou alguma coisa parecida. Mas veja que a tribulação, a perseguição mesmo que nós temos aqui em frente à nossa igreja, a rejeição que você tem na sua casa, no emprego, faz com que a igreja ore, faz com que a igreja glorifique a Deus. Deus é glorificado nas tribulações. Então, não devemos pedir ao Senhor, afaste completamente, nos tire, mas assim, Senhor, me ajude, me capacite, me livre desse poder, dessa força, me ajude mesmo. Mas tirar, Paulo vai tratar nessa epístola, capítulo 12, que veio uma tribulação sobre ele, veio dores. Ele pediu ao Senhor 3 vezes que afastasse e falou: Senhor, me afaste. Ele vai dizer, o Senhor vai dizer a ele: a minha graça te basta. Irmãos, nas tribulações, alguns perdem a cabeça, repreendem em nome de Jesus, amarram o diabo e amaldiçoa, e nos cânticos é o seguinte: aquele que te viu na prova agora vai ser humilhado. Não, são coisas que o Senhor não aprova. Pedir a cabeça de alguém, pedir para que o Senhor queime, o Senhor extermine ali aquele. Não, o Senhor pede que nós oremos pelos que nos perseguem. Veja que o Senhor é glorificado na tribulação. Um exemplo, uma ilustração, veja lá em Êxodo capítulo 14. Êxodo 14, vejamos que aquele que perseguia o povo de Israel, o faraó, os castigava. O Senhor foi glorificado no meio da tribulação. Veja aqui, Êxodo capítulo 14, de 15 a 23. Êxodo 14, 15 a 23. Essa passagem vai demonstrar que o Senhor não livrou Israel assim gratuitamente. Deixou Israel experimentar as tribulações, deixou Israel clamar e orar e experimentar o poder de Deus. Veja aqui, disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, que enfrentem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu, o Senhor, que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles e para este, campo dos egípcios e campo de Israel. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Veja, o Senhor permitiu que aqueles perseguidores o acompanhassem, mas ele estava livrando. Deus permitiu que houvesse opressores, mas Deus estava com eles. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, e fez que retirasse o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como a sua direita e a sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavalarianos, até o meio do mar.
Foi assim o poder de Deus. Deus permite que haja tribulação. Deus capacita no meio da tribulação. Na tribulação houve Moisés para ajudar. E certo que na sua tribulação sempre vai haver alguém que diga: continue. Coragem, irmão. Coragem, irmã. Eu já passei por isso. Eu dependi de Deus e alcancei vitória. O plano de Deus é perfeito em nossa vida, mas não tira de nós a tribulação. Ele permite que o nome dele seja glorificado na tribulação. Deus poderia, não faria isso, mas Deus poderia ter tirado aquele povo de Israel, resgatado como um rápido, arrebatado aquele povo. Não, vocês vão enfrentar e correr, ter medo daquele povo, aqueles cavalos, aqueles soldados, mas estarei contigo. Vocês verão a minha glória. E viram. Veja, nas tribulações, Deus quer que nós o busquemos. Deus quer que nós, na tribulação, busquemos a sua capacitação. E como você tem enfrentado a tribulação? Como você tem visto a tribulação? A tribulação do povo nessa semana e em várias épocas aqui no Brasil. Como enfrentar a tribulação? Quebrando as coisas? Enfrentando as autoridades? As guerras? Essa semana, o povo orou para que cessasse a manifestação ou continuou torcendo que continue mesmo porque amanhã vai ser feriado? Como é que o povo enfrenta essa tribulação que o Brasil está passando hoje? Como é que ele enfrenta? Ele ora? Ele vá até o Congresso, mas não para brigar? De que maneira podemos enfrentar a tribulação hoje? De que maneira você está enfrentando a tribulação no seu lar? Está buscando em Deus? De que maneira você está enfrentando a tribulação no casamento? De que maneira você está buscando a tribulação no desemprego? De que maneira você enfrenta a tribulação quando ela vai contra a sua força? Quando na verdade ela esgota a sua força? Em que você tem confiado? Em quem você tem buscado? Paulo afirmou aqui para nós, nessa passagem: Deus é suficiente. O seu plano é perfeito. Ele me livra e Ele me livrará até o final. E na verdade, enquanto não vem essa libertação total de aflições, temos que confiar nele, para que nessa confiança experimentamos aquela vida eterna, aquele reino que não se altera, aquele reino de Deus, a glória em que não há tribulação. Mas enquanto a igreja militante deve confiar em Deus, ela deve confiar na tribulação, ela deve experimentar a tribulação, mas confiados no Senhor, que é o Deus de toda a consolação. Em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe. Amém.